Boa noite a todos. É sempre uma honra, é uma alegria e também uma grande responsabilidade estarmos juntos, estudar o Evangelho, ajudados pelas obras de Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferta será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Amigos, eu escolhi um tema e eu quis que fosse essa parte aí do Evangelho para ser lida antes da gente comentar, e eu gostaria de falar sobre obsessão. Mas que tem a ver a gente falar de obsessão e a gente falar, a gente vê essa parte aí do Evangelho que fala sobre o perdão, né, dos nossos irmãos, o perdão das ofensas, o perdão em geral. A gente vai ver que tem tudo a ver. Então, o tema que eu escolhi é esclarecimentos sobre a obsessão, porque a gente tem uma ideia de obsessão, né? A gente fica pensando assim, nossa, alguém vai vir fazer mal para mim, né? É alguém que está aí preparado para vir me atingir. Para não fazer igual lá, eu imprimi, depois eu não entendo a letra, então eu imprimi. Então, para falarmos da questão da obsessão, primeiro nós temos que entender a sequência da vida de cada um após o túmulo. O que é que acontece conosco quando nós desencarnamos? Quando a gente desencarna, a gente se torna outra pessoa? Não, nós não nos tornamos outra pessoa. Nós somos os mesmos que nós somos atualmente. Nós somos a soma de todos os conhecimentos que nós adquirimos na atual
existência. Se a gente não adquiriu conhecimentos, a gente estacionou. Nós somos a soma de todos os bons atos que nós fizemos e de todos os maus atos também praticados. Então, é isso que nós somos após a desencarnação. Então, quando a gente desencarna, né, a gente passa lá para o plano espiritual, é como se a gente tirasse uma roupa velha, né? A gente perde o corpo de carne, a gente ainda vai ter o corpo espiritual, o perispírito, né? Que a gente não é tão avançado ainda para não ter o perispírito, sermos espíritos puros, né? E a gente continua sendo a mesma pessoa. O desencarne não traz assim aquele despertar, aquela modificação, né? Pode até trazer alguma modificação se a pessoa se preparou adequadamente para aquele momento. Mas, via de regra, nós somos os mesmos. Pessoas que souberam aproveitar a presente encarnação e progredir levam o progresso feito para o além-túmulo, enquanto que as pessoas que apenas passaram por esta vida, acreditando que não tinham nenhuma obrigação com o próprio desenvolvimento, estacionam no progresso e veem os mais esforçados se distanciarem. Então, a gente não regride. É que se nós ficarmos estacionados, os outros estão progredindo e aí a gente vai ficando para trás. Não é que nós, né, regredimos no nosso progresso. Então, sendo assim, quando nós falamos de obsessão, nós precisamos entender quem são esses seres. Será que o que é a obsessão? Obsessão é um pensamento firme, é uma ligação que alguém tem com o outro. A gente fica só pensando naquilo lá, a gente deseja, a gente quer só aquilo lá. Pensamento fixo. Eu estou pensando numa determinada pessoa, eu tive uma desavença com ela e eu quero de alguma forma me vingar, ou então eu quero dar o troco, eu quero que essa pessoa sofra por causa daquilo que me provocou, né? E a obsessão, ela pode acontecer não apenas de desencarnado para encarnado, né? A gente já sabe disso, né? Mas também encarnado para encarnado. A gente pode ficar obcecado por uma pessoa que nós estamos encarnados, ela está encarnada, a gente vê isso. De encarnado para desencarnado. A pessoa que fica pensando, mesmo depois que a pessoa morreu, ainda fica lá rezando para que ela vá para o inferno, né? Se a gente acreditasse no inferno, né? Mas que ela vá lá para o umbral, que ela fique vagando, que ela não encontre a paz. Também é uma forma de obsessão. Nós vamos falar sobre essa obsessão que os desencarnados têm conosco, tá? Por que alguém se ligaria a nós, querendo nos prejudicar, querendo nos fazer alguma coisa? É isso que a gente leu no Evangelho. Nós vamos vivendo as nossas vidas, a nossa vida é continuada, nossa vida é eterna, né? Então a gente desencarna, continua existindo, e aqueles que conviveram conosco continuam existindo também. Então, se nós temos uma desavença com alguém, então vamos dar um exemplo lá do passados remotos, né? Na época dos guerreiros, das guerras, onde era muito mais comum ter agressões, né? Ter desrespeito um com o outro, apesar de hoje em dia não parecer, mas a gente já progrediu muito, né? Então, uma pessoa que exterminou a outra, aí ela pensava assim, opa, agora que essa pessoa morreu, estou livre, estou tranquilo. Ela já não existe mais. Mas aí está o engano, porque ela continua existindo. E quando ela despertar lá no plano espiritual, ela vai passar
a querer, se ela, né, não tem a evolução necessária, ela vai passar, ela vai ficar com raiva daquela pessoa que a prejudicou e vai passar a perseguir essa pessoa. Não, mas eu tinha toda uma vida pela frente, né? Às vezes, né? Eu tinha bens, eu ia viver uma vida muito boa. E mesmo estando lá no plano espiritual, a pessoa não pensa assim, deixa eu aproveitar que eu estou aqui no plano espiritual, já não tenho mais o peso do corpo de carne, então eu vou, né, vou aproveitar para progredir, vou aproveitar para seguir minha vida, deixa ele lá que ele vai sofrer a vida dele na carne, naquela prisão que é o corpo de carne. Mas não, o egoísmo não permite que essa pessoa vá em frente. E aí ela passa a ficar ligada à pessoa que a prejudicou. Daí a obsessão. Mas a obsessão, a gente tem como se defender da obsessão? É claro que sim, porque a obsessão é uma ligação, é uma sintonia entre duas pessoas. Então, se nós conseguimos deter essa sintonia, nós conseguimos ficar livres da obsessão. Como que a gente pode ficar livre de uma obsessão de alguém que a gente prejudicou muito? Quando nós resolvemos nos modificar. É a nossa reforma íntima, é o nosso desejo de melhora. Porque quando a justiça divina procura o trabalhador para ajuste de contas, e encontra esse indivíduo trabalhando no bem, a justiça fica suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, nós adquirimos uma proteção. Nós não precisamos pensar naquela questão crime, castigo, eu vou ter que sofrer aquilo que eu fiz. Então, sempre falo isso aqui, mas é sempre importante reforçar que essa questão crime, castigo, já está muito bem esclarecida, porque nós podemos pagar de outra forma, nós podemos praticar o bem, nós podemos nos melhorar, destruir a casa de alguém, não preciso ter a minha casa destruída, posso construir uma casa para alguém que não tem, mesmo que não for para aquela mesma pessoa de quem eu destruí a casa, posso construir para outra pessoa, posso ir lá ajudar ela, posso vir como, se eu venho como um socorrista, eu vou lá atender pessoas que estão acidentadas, trato essas pessoas com um maior carinho, uma maior dedicação, procurando recuperá-las da melhor maneira. Mas eu agredi tantas pessoas lá atrás, pronto, agora é o meu momento de devolver isto. Então essa sintonia é quebrada. Então a gente não precisa passar por isso daí. Mas eu nunca fiz nada de ruim e eu sinto que eu estou sendo obsidiado. Ora, quem são as nossas companhias? O plano espiritual, ele é muito mais povoado do que o plano físico. Vamos imaginar o seguinte, né? A gente não tem uma conta exata, mas vamos pensar que seja 5 vezes mais povoado. O plano espiritual é 5 vezes, aproximadamente 5 vezes mais povoado que o plano encarnado. Então, nós temos todo tipo de pessoa junto de nós, nos cercando, perto de nós. Quem é que nós vamos atrair para junto de nós? Aqueles que estiverem sintonizados com as nossas vontades. Então, se eu quero praticar o mal, se eu quero me vingar, eu vou atrair para junto de mim pessoas que querem se vingar, pessoas que querem praticar o mal. E se eu não quero essas pessoas, eu quero pessoas mais elevadas junto de mim. Eu tenho que modificar as minhas atitudes. Eu tenho que trabalhar para o bem. Esse é o remédio contra a obsessão. Então essas pessoas não vão se ligar a nós. Então não são assim,
só aquelas pessoas com quem nós convivemos e nós tivemos desavença. A gente pode se ligar a espíritos que estão aí errantes, né? E aproveitam uma oportunidade para se aproximarem de nós e aproveitam essa sintonia para praticar aquilo que eles desejam. Então, um espírito quer fazer mal a uma determinada pessoa. Ah, esse camarada aqui, ele é nervoso. O espírito não consegue obrigar a gente a fazer nada. Isso é muito importante a gente saber. O espírito desencarnado, ele não consegue nos forçar a fazer alguma coisa. Então, o que ele faz? Ele chega perto da gente e fala assim, ó, aquele cara ali, ele tá falando mal de você. Aí a pessoa já tem, né, estupim curto, ela pensa assim, não fui com a cara daquele camarada ali. Ó, ele tá olhando para você, olha só o jeito que ele olha para você. Mas o que será que ele está querendo? Já não gostei. Vou dar um jeito já chega perto da pessoa, né? Aí já chega um no outro também e vai falar no ouvido dele. Ó, aquele camarada lá, tá vendo? Tá olhando torto para você. Você vai deixar? Quer dizer, o espírito não chegou, não pegou a mão de alguém, não dominou a pessoa para chegar lá e entrar e às vezes de fato com a outra pessoa. Ele simplesmente traz sugestões para as pessoas, né? E a gente aceita se a gente quiser. Agora, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos, né, desequilibrados, é muito mais fácil de nós aceitarmos essas sugestões e entrar nessa sintonia. Vocês conhecem a história lá do Só Soltei o Burro, né? Que o diabo foi lá, né? A gente não acredita no diabo, fala dentro da hora, né? O obsessor foi lá e tinha o burro amarrado, ele soltou o burro. Aí o burro foi lá e comeu a verdura do vizinho. O vizinho ficou bravo, foi lá e matou o burro. O outro, o dono do burro, ficou bravo, foi lá e matou a pessoa que tinha matado o burro. O outro ficou bravo, falou assim, nossa, como matou isso aí? Foi lá e matou a pessoa que matou essa. Aí foi aquela guerra lá, morreu um de lá, morreu outro de lá. Aí falaram pro obsessor, né? Eles chegaram lá no plano espiritual e falaram, pô, você viu a confusão que você causou? Eu só soltei o burro, não fiz mais nada. Então é por isso que a gente passa, né? As situações que a gente passa e a gente aceita as sugestões ruins. Quando toda noite nós recebemos um convite do nosso anjo da guarda para a gente ir até um lugar bom, para ouvir uma palestra, para participar de um estudo, para ajudar com passes alguma pessoa necessitada. Aí a gente fala assim, não, essas coisas são muito chatas, eu tenho uma festa para ir ali, ó, hoje não vai dar não, viu? Estou indo lá para a festa. E vai. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, a gente escolhe para onde a gente quer ir. Gostaria de finalizar com uma questão. Vamos dizer assim, uma história em que eu tive a oportunidade de participar. Uma família estava em muito desequilíbrio e eu participava de um grupo e a gente foi socorrer essa família. A gente não foi lá na casa dessa família. A gente se reunia na casa de uma amiga, uma das participantes do grupo, cedeu a casa e a gente se reunia lá. Então tinham vários médiuns
e a gente levou lá o nome da família, e a gente começou a falar o nome da família, e tinha um grupo que estava obsidiando aquela família. Aí veio um obsessor e tal, estava lá revoltado, brigando, veio outro. Por fim, veio o chefe que estava coordenando aquela invasão àquela casa. Aí, um dos médiuns deu a comunicação, ele deu a comunicação através de um dos médiuns lá, e ele falou assim: gente, vocês não sabem o que essas pessoas fizeram com a gente. Nós somos ciganos e a gente estava lá no nosso acampamento e tal, e eles invadiram o acampamento, mataram as pessoas. Eles pegaram a minha filha, eles mataram a minha filha. E foi uma atrocidade muito grande com a minha filha. Eu não consigo perdoar isso. Aí, através de um outro médium, a filha assassinada deu a comunicação. Então ela chegou e falou assim: pai, eu estou aqui. Olha eu aqui. Eu estou aqui. Eu estou bem. Vem comigo. Vem comigo. E não teve ninguém que conseguisse controlar as lágrimas naquele momento. Foi um momento de reencontro. E ele, quando nós percebemos, nós fomos nos dar conta, não era aquela pessoa tão ruim que a gente pensava, de um obsessor. Era uma pessoa que passou por um choque enorme e se encontrava naquela condição. E aí foi socorrido. A família também teve um alívio muito grande. Não foi uma cura de uma hora para outra, mas os grandes socorridos foram aqueles que estavam obsidiando aquela casa. Não eles faziam coisas assim tenebrosas, sim, mas quando nós ficamos sabendo, o que realmente ocorria, a gente pensou assim: como que a gente vai condenar essas pessoas, Então ali estava a razão dessa perseguição. E para quem quiser saber o que é que a Casa Espírita faz, o que é que os grupos espíritas fazem, é isso daí. É acolher as pessoas. Na hora que chegou o momento delas se libertarem, a gente está lá para a gente poder ajudar, estender a mão e encaminhar essas pessoas. Não é sempre que a gente consegue isso, muitas vezes eles têm que vir uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 200 anos, uma batalha enorme. Mas é isso que os grupos espíritas fazem. O espiritismo tem invocação de espíritos? Tem. E uma vez uma amiga perguntou lá, mas vocês invocam espíritos? Mas a gente tem que entender o que são os espíritos. São esses irmãos nossos que desencarnaram. E alguns ainda estão por aí errando, assim como nós, A gente, quantas vezes fica por aí errando, e a gente queria alguém para estender a mão para a gente. Amigos, o que eu tinha para falar hoje é isso daí. Eu espero
que eu possa ter esclarecido, de alguma forma, essa questão, trazido um pouquinho de luz, tá? Agradeço muito as boas vibrações de vocês, a paciência de vocês. Vamos à nossa oração. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa oportunidade. Quero pedir por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sejamos inspirados pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Que a Sua luz possa iluminar as famílias, os lares, todos aqueles que frequentam, encarnados e desencarnados, os lares, as ruas, as casas espíritas, todos os lugares onde alguém procura ajuda, que receba uma palavra de afeto, de carinho, de esperança, que nós também possamos em cada momento ter uma palavra ao nosso semelhante, para que nós possamos cada vez mais sermos irmãos em Cristo, naquilo que Ele nos ensinou, amai-vos uns aos outros, que nós tenhamos a força e a coragem de amar, que nós tenhamos essa benevolência, essa paciência, este amor. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado, número 4 ali, e os demais é só ficar aqui no salão que vão receber o passe. O Lauro pediu para dar um recado e eu esqueci. É que, referente ao nosso estudo mediúnico, esse ano ainda não teve procura do estudo, mas se tiver 2 pessoas interessadas, a gente já começa o nosso estudo. É só falar para nós, queremos participar do estudo mediúnico. A gente já começa, tá? É só procurar a gente aí e a gente vai falando. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, poder aprender um pouquinho desse aprendizado maravilhoso que é o Evangelho, que é a doutrina espírita, que possamos levar para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho. E por bastante informação no nosso coração cheio de amor, darmos atenção aos que nos são difíceis, principalmente em casa, principalmente nos nossos lares. São os nossos maiores desafios, as nossas maiores dificuldades. Mas nada nessa vida é por acaso, tudo tem um ensinamento, uma lição para a gente aprender. Possamos, durante essa semana, dedicar alguns minutos também, alguns momentos de lucidez, de paz, de tranquilidade, a essas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, essas tragédias, essas grandes pedras que aparecem nos nossos caminhos para evoluir.
saber dividir, saber estender a mão, abraçar um irmão em dificuldade, que possamos dedicar do fundo do nosso coração as nossas orações para esses momentos tão aflitos que essas pessoas estão passando. E que Jesus possa estar com elas, com todas elas, levando muita esperança, e que o coração seja tocado no momento mais difícil, que é tudo que essas pessoas estão passando. São momentos muito difíceis, são os maiores desafios que eles estão enfrentando e nós sofrendo de vê-los também, né? Que Jesus esteja ao lado deles nesses momentos tão difíceis. Vamos à nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Consegui.